Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 29 de maio. No empate de ontem pela Copa Libertadores, fechando essa fase de grupos, fora de casa, diante do Júnior Barranquilla, muitos torcedores chegaram ao fim do confronto com o sentimento de que faltou ambição ao Glorioso para que a gente pudesse de fato buscar a vitória e terminar na primeira colocação, ficando, portanto, no pote 1 do sorteio das oitavas. Isso, inclusive, aponta numa direção contrária do que o próprio Arthur Jorge comentou na coletiva pós-jogo. E eu quero que a gente possa conversar sobre isso para poder botar os devidos pingos nos is. Algumas coisas vocês podem concordar comigo, outras coisas vocês provavelmente vão discordar e faz parte do jogo. Quero saber a visão de vocês, então deixe um comentário aqui embaixo. Mas vamos primeiro falar sobre as situações. Só que antes de mais nada, claro, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Até dia 17 de junho estamos buscando os 48 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza, mais uma vez batendo uma meta que vai ser fundamental aqui, rumo aos 50 mil. Sempre destacando a programação do dia, além desse Radar Alvinegro primeira edição, teremos o Fala Fogão Shorts ali por volta de 11h30 da manhã, a partir de 1h05 da tarde, tradicional live da hora do almoço. Quando for mais 18h30, 19 horas, mais um Radar Alvinegro para a gente poder fechar os conteúdos dessa quarta. Beleza? Então já coloca aí na agenda, tem Botafogo pra caramba por aqui. Dito isso, vamos em frente. E eu queria começar trazendo aqui uma declaração do Arthur Jorge, tá? Na verdade, duas, que eu acho que são importantes aqui, dado o contexto. O Arthur Jorge comentou o seguinte, dentre tantas coisas na coletiva. Sabemos que começamos mal essa competição, mas fizemos um grande trabalho de trás para frente. E terminar hoje, essa fase de grupos, com os mesmos pontos do primeiro classificado, é um sinal de crescimento. Um crescimento que nós queremos que possa ser sustentável, em busca de melhora, e é nesse sentido que trabalharemos diariamente para conseguir. Por que eu quis começar desse ponto de partida? Porque a gente precisa lembrar como que a gente começou essa fase de grupos. Foram 2 derrotas nos primeiros 2 jogos. E naquela ocasião, muitos torcedores que ontem reclamaram da falta de ambição já tinham jogado a toalha, dizendo que o Botafogo não iria se classificar porque 2 derrotas não dava, tinha ficado quase que impossível, que realmente ficou muito complicado. E de fato tinha ficado mais complicado. Mas por que não acreditar naquele momento que era possível o Botafogo vencer os seus confrontos? Era o começo de trabalho de Arthur Jorge. E ainda assim o time conseguiu. O time, portanto, mostrou ambição nessa trajetória, nessa caminhada. Buscou os resultados necessários, contou, claro, com empates em outros confrontos e, de forma antecipada, já havia garantido vaga nas oitavas de final. No último jogo, ontem, contra o Júnior Barranquilla, o Botafogo começou bem a partida. Mas entrou com uma escalação alternativa, tinha que ter colocado todos os titulares. O Arthur Jorge quis aproveitar um jogo com menos pressão para dar oportunidade para o Yarlen, para o próprio Fabiano. Mas isso não significa dizer que o treinador não teve ambição. Porque na primeira etapa, o que a gente viu foi um time que até os 30, 35 do primeiro tempo teve o controle, as rédeas da partida. O Botafogo chegava no terço final com certa facilidade. E o Júnior Barranquilla não nos ameaçou. A única jogada ali que realmente gerou algum perigo foi uma bola que foi lançada nas costas do Damian, mas o Gatito conseguiu chegar para poder fazer a intervenção. Tirando isso, o Botafogo teve mais volume e mais possibilidade de abrir o placar. Se o primeiro tempo tivesse terminado 1-0, 2-0 o Botafogo, não teria sido nada absurdo. Pelo contrário, o Botafogo chegou para conseguir fazer isso. Mas aí entra a questão do capricho final. Faltou competência para a gente converter as nossas chegadas em bola na rede. Nós não conseguimos acertar o alvo, mas não foi por falta de ambição. Foi por capricho, foi por competência mesmo. A jogada que o Romero bate e a bola passa triscando a trave. Que pena que aquela bola não foi na direção do alvo, de repente teria entrado. A jogada que o Tietê chega entrando na grande área pela esquerda e ele chuta cruzado, mas pega mal na bola. Que pena que ele não conseguiu acertar o gol, mas não foi por falta de ambição. O Botafogo teve as possibilidades de poder abrir o placar.
de poder fazer com que a atmosfera do confronto desse uma modificada. Mas isso não aconteceu. Não só por conta de falta de capricho, o próprio gramado ali estava prejudicando. E a gente não pode desconsiderar isso. Em vários lances que o Botafogo poderia ter feito a jogada de forma mais rápida, o gramado, por conta de estar quicando demais a bola, obrigava o jogador a dar um toque a mais, a ajeitar melhor o corpo, a ajeitar melhor a bola. E isso fazia com que a gente perdesse ali 1, 2 segundinhos valiosíssimos dentro de um confronto onde você, por conta desse tempo, poderia ter conseguido fazer o seu gol. O Botafogo finalizou, o Botafogo chegou. O que modifica na reta final do primeiro tempo, o Júnior consegue chegar um pouco melhor, não nos ameaça ainda assim, mas começa a ter um pouco mais do controle do que é o jogo, e na volta do intervalo, a configuração até nem mudou um pouco ali daquilo que foi o fim da primeira etapa. Mas aí vem a expulsão, e a expulsão não tem jeito, condiciona. Ah, mas o Botafogo, mesmo com 1 a menos, ele poderia e deveria ter se lançado ao ataque. Tanto faz se você vai perder ou empatar. O Botafogo precisava da vitória. Então tinha que tentar de qualquer maneira. Tinha que tentar de qualquer maneira mesmo. Quando a gente pensa que o Arthur Jorge está desenvolvendo o seu trabalho, quando a gente pensa que ele está num processo de evolução, de fazer a equipe se tornar mais competitiva, obter bons resultados, conseguir fazer com que a equipe vá competir, mesmo com um jogador a menos, também é um ponto de evolução. Ah, mas a gente não quer saber disso. A gente precisava vencer, terminar em primeiro lugar. Tudo bem, eu entendo. Eu também queria terminar em primeiro lugar. Eu também queria vitória. Eu também, de certa forma, fiquei frustrado pelo que foi o placar final. Porque dava para perceber que o Botafogo tinha condições de conseguir a vitória. Mas as alterações que o Arthur Jorge fez ao longo do confronto não foi de um treinador que queria o seu time recuado lá atrás. Não foi. O Arthur Jorge colocou o Luiz Henrique, colocou o Fabiano, colocou o Tiquinho, colocou jogadores de ataque. Ele não tirou jogadores de ataque, colocou jogadores de defesa. Mas dentro da partida, os próprios atletas, tá? E eu não creio que isso tenha sido instrução, os próprios atletas, muito naquele inconsciente de estou com um jogador a menos. O Júnior Barranquilla agora tem a vantagem, a superioridade numérica. Vamos nos defender melhor, vamos baixar o bloco para não dar a oportunidade do adversário fazer alguma coisa. Isso acaba acontecendo de forma natural. Uma coisa que pode ter irritado a torcida, e eu super entendo, foi a cera do Gatito. Não tinha razão de fazer cera. Baixar o bloco e tal faz parte, você tá com um jogador a menos. Mas a cera realmente passa do ponto, porque o jogo não pedia isso. E o Gatito não conseguiu compreender que o jogo não pedia aquilo. E isso a gente pode falar, isso a gente deve apontar. Porque realmente não fazia sentido. Para esse jogo não fazia sentido. O baixar o bloco não tem como a gente reclamar. Tu tá com um jogador a menos. Se você não baixar o bloco, você vai dar espaço para a equipe adversária chegar e fazer o seu gol. O Botafogo adotou uma estratégia de baixar o bloco e vai tentar sair no contra-ataque. O problema é que a gente perdeu força e ímpeto para conseguir buscar esse contra-ataque. Nos faltou força, no fim das contas, por estarmos com um jogador a menos. O Diego Hernandes foi estúpido naquele lance. Ele não precisava ter entrado daquela maneira. Ah, mas na hora que ele entra na disputa não tem como recolher a perna. Então lê-se melhor a jogada, porque ele não estava sozinho ali. O cara, inclusive, estava de frente para o campo de defesa deles, não para o nosso campo de defesa. Então o Diego Hernandes tinha que ter lido melhor a situação. Porque se a gente não tivesse um jogador expulso, será que a partida se desenrolaria da maneira como foi? Provavelmente não, porque teria 11 contra 11. Ao mesmo tempo, não dá para a gente garantir que se o Arthur Jorge tivesse mandado a campo, por exemplo, John, Damian, Lucas Alter, Bastos, Hugo, Gregory, Marlon, Romero, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares, que o resultado teria sido diferente. Nós vamos ficar sempre no campo do se. Se ele tivesse colocado o time principal, se ele tivesse não sei o quê, se isso tivesse acontecido, a gente vai ficar no campo do se. Não dá para cravar. O Botafogo teria vencido se tivesse com esse 11 inicial desde o princípio. Não dá para cravar. A gente só faz o exercício de imaginação. Dá para dizer, de repente, que a probabilidade da vitória teria sido maior? Sim, dá para dizer.
Mas cravar que a gente teria feito gol, cravar que as chances que a gente gerou teriam sido convertidas, isso não dá. Isso realmente não dá. E se você parar para pensar, a gente estava com Romero e Júnior Santos ali no setor ofensivo, principalmente esses jogadores. O Yarlen, o menino, certo? Ganhando a oportunidade. No lugar do Yarlen teria sido quem? Teria sido o Tiquinho, mas o Tiquinho está voltando de lesão. E o Tiquinho já tinha um cartão amarelo. O Arthur Jorge certamente pensou sobre tudo isso. Então não faltou ambição nas escolhas do treinador. Não faltou ambição da equipe no primeiro tempo. Faltou competência para fazer e converter as oportunidades que a gente teve. O segundo tempo foi condicionado. Não dá para a gente ignorar isso. Simplesmente não dá para a gente ignorar. E o Arthur Jorge comentou o seguinte sobre o rendimento da equipe. Faço questão de trazer aqui. Abre aspas. Foi uma equipe que garante rendimento e a prova foi o que fizemos. Claramente destacando aqui o primeiro tempo da equipe, do time. O primeiro tempo do Botafogo foi bom. Mesmo com o time modificado, foi bom o primeiro tempo. É um sinal muito claro que todos têm que estar prontos para jogar. Todos os jogadores fazem parte desse elenco, todos precisam de oportunidades. Sinalizando aqui, era um jogo para eu dar oportunidade para certos atletas. Porque era um jogo que tinha menos pressão. E de fato tinha menos pressão, a classificação já tinha vindo. Não podemos nunca baixar a guarda. Hoje tivemos uma equipe que, mesmo com algumas alterações, teve um comportamento de grande nível. Destaco aqui o primeiro tempo. O segundo tempo, devido à expulsão, muda completamente e vira um jogo-treino. A verdade é essa. Depois da expulsão, virou um jogo-treino. Só não resulta no pleno porque não vencemos. E é claro que a expulsão condicionou e mudou a estratégia do jogo para a parte final. Ficamos menos fortes para chegar ao gol adversário porque tivemos menos um. Não negociamos a ambição. Hoje tivemos uma equipe extremamente determinada. Fizemos 10 pontos. Não nos deu o primeiro lugar, mas deu a classificação, que era o objetivo principal. Vamos ver o sorteio para ver se o primeiro lugar fará diferença ou não. Quando Arthur Jorge fala sobre o sorteio, é para a gente ficar de olho. Júnior Barranquilla vai pegar quem? Digamos que o Júnior Barranquilla pegue o Flamengo nas oitavas de final. Pode acontecer. O Flamengo também está no pote 2. Júnior Barranquilla, inclusive, pode ser adversário do próprio Botafogo. Mas digamos que o Júnior Barranquilla pegue o Flamengo e o Botafogo pegue o Bolívar. Não estou menosprezando o Bolívar porque tem a altitude de La Paz. A gente sabe que é complicado. Mas quando o Bolívar veio enfrentar o Flamengo no nível do mar, o que aconteceu? Levaram uma sapatada. Porque normalmente é isso que acontece com as equipes bolivianas. Na altitude conseguem fazer uma graça, porque realmente é mais complicado jogar por lá. No nível do mar, toma uma sapatada. E foi isso que aconteceu no confronto entre Bolívar e Flamengo, por exemplo. Foi isso que aconteceu. O Flamengo não se deu bem lá. Mas no Maracanã, goleou. No Maracanã, fez o placar. Se acontece do Júnior pegar o Flamengo, o Botafogo pegar o Bolívar, e aí? Quem se deu melhor nessa história? Por isso que o Arthur Jorge falou sobre isso. Por isso que o Arthur Jorge falou sobre isso. Dia 3 de junho a gente vai descobrir. Nessa segunda-feira agora, a gente vai descobrir qual vai ser o adversário do Botafogo. Mas de verdade, a classificação era o objetivo principal, embora eu também quisesse o primeiro lugar, e eu falei sobre isso aqui. Eu queria o primeiro lugar. Mas o Botafogo, a gente não pode simplesmente esquecer de onde a gente saiu, de onde a gente partiu nessa fase de grupos. Nós partimos de 2 derrotas. A classificação, num dado momento, repito, para muitos torcedores, já estava assim, ó. Já jogou a toalha. Muitos torcedores jogaram a toalha depois de 2 jogos. E não estou exagerando, porque isso aconteceu aqui no chat das nossas lives. Quem participa das lives sabe disso e vai lembrar. Muito torcedor jogou a toalha depois de 2 jogos. E o Botafogo consegue avançar para as oitavas de final. É verdade, vamos ter que decidir fora de casa. Mas, meu irmão, se quiser ser campeão, vai ter que jogar. Se quiser ser campeão, vai ter que ganhar dentro e fora. E sabe de uma coisa que a gente precisa ficar atento? Nesse momento, o Botafogo está competindo dentro e fora de casa. Pega aí como é que o Botafogo tem atuado dentro e fora de casa. O Botafogo não está conseguindo competir. O Botafogo, sob o comando de Arthur Jorge, fora de casa, ele só perdeu 2 jogos, que foram os 2 primeiros. Depois disso, nós disputamos 5 partidas como visitante, 3 vitórias, 2 empates. 5 partidas, 3 vitórias, 2 empates. O Botafogo está competindo longe dos seus domínios. Decidir fora, se você quiser ser campeão, você tem que chegar lá e jogar futebol. E a gente tem que lembrar, o time do Arthur Jorge vai ter mais tempo de trabalho. Ah, Vitor, mas os outros também terão mais tempo de trabalho.
Mas no caso do Botafogo, a gente está falando de um trabalho que começou no dia 5, 6 de abril. Não faz nem 2 meses que Arthur Jorge está à frente do comando do Botafogo. Nem 2 meses. E no segundo momento, lá nas oitavas, a gente vai ter os reforços. O Alan, o Igor Jesus, um zagueiro eventualmente, um meio atacante. A gente vai ter a chegada desses jogadores. E por mais que os outros times também possam se movimentar na janela de meio do ano, o que me interessa é ver o Botafogo avançando, crescendo. E o Arthur Jorge também falou sobre isso, tá? Quero destacar aqui. O crescimento dessa equipe vai se fazendo diariamente. O crescimento é feito em cima de jogos. E nós seguramente, quando tivermos a oportunidade das oitavas de final, vamos estar melhores, vamos estar mais fortes, vamos tentar obter esse protagonismo. Mas, acima de tudo, também com a consciência de que vamos ter uma competição muito difícil. E, portanto, quanto mais nós conseguirmos controlar as expectativas, mas nunca diminuirmos nossa ambição, mais perto estaremos de sermos protagonistas. A ambição, ela está presente no Botafogo. A ambição, ela não fugiu, ela não desapareceu. É frustrante ter empatado sabendo que a gente podia ganhar? Claro que é. Eu não tiro razão do torcedor que fica frustrado, porque eu mesmo fiquei. Quando terminou o jogo, eu lamentei. Quando terminou o jogo, eu falei, pô, cara, esse jogo era para ganhar. Mas eu não vou agora ficar me lamuriando, porque a gente vai ter que ficar no pote 2. É o que é. É o que é. Mas o Botafogo tem uma equipe qualificada. Pode ter certeza que os times do pote 1 não vão querer enfrentar o Botafogo. Entre pegar um Nacional do Uruguai e enfrentar o Botafogo, pode ter certeza que os times do pote 1 vão preferir pegar a equipe uruguaia. Mesmo que o Nacional tenha tradição pra caramba na competição, independente disso. Porque eles sabem que o Botafogo tem qualidade. Você acha em sã consciência que os times brasileiros não vão ficar preocupados em pegar o Botafogo? No pote 2 tem 2 times que ninguém vai querer pegar. Botafogo e Flamengo. Pode até ter o Grêmio também nessa história, tá? Pode ter certeza disso. Os times brasileiros não vão querer enfrentar outros brasileiros nas oitavas de final. Porque eles sabem que o buraco é mais embaixo. Eles sabem disso. Não vamos esquecer aquela frase do Arthur Jorge. Quando questionado por um repórter, dizendo que seria uma semana muito difícil porque tinha jogo contra o Universitário e contra o Flamengo, o que o Arthur Jorge falou? Eles também vão enfrentar o Botafogo. Naquela ocasião, todo mundo achou maravilhoso o que o Arthur Jorge falou. Todo mundo ficou, pô, é isso aí, o treinador tá certo. Por que agora seria diferente? É bom a gente começar a pensar dessa maneira. Nós somos fortes. Nós vamos fortes para as oitavas de final. Fogão, quero saber sua opinião sobre tudo isso. Deixe seu comentário. Provavelmente você discordou de um monte de coisa que eu falei. Se ficou até aqui, deixe seu comentário. Eu quero de fato saber a sua visão sobre a questão. Vamos em frente. Daqui a pouquinho eu estou de volta com Fala Fogão Short. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.